Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Que bom, né, estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso podcast, Corretor Top 10. Hoje, transmitindo direto aqui da sala do Cresce Pernambuco, onde nós teremos, no dia 4 de dezembro, uma palestra sobre tokenização imobiliária, esse boom do momento aí, né? Esse nome que entrou no mercado imobiliário, que está rolando aí em todos os lugares. É curso, é palestra, é ensinamento, é licença para você usar. Ou seja, tudo isso nós vamos estar discutindo com quem? Com o Gustavo Leite, que é especialista em tokenização imobiliária, onde ele são duas correntes do mercado imobiliário que discutem isso. E nós estamos aqui nesse projeto do Cresce Pernambuco de escutar as pessoas, de trazer as pessoas para apresentarem os seus conhecimentos, e ele vai estar com a gente no dia 4 de dezembro, falando de tokenização imobiliária. Mas, para dar um spoiler, porque senão ele vai fazer a palestra aqui e não vai ter graça, né? Então, para dar um spoiler para vocês, a gente vai bater um papo rápido aqui sobre tokenização imobiliária e, evidentemente, vamos já estar dando ganchos, assim, links para que você venha no dia 4 de dezembro, às 14 horas, aqui para a sede do Cresce Pernambuco, para participar dessa palestra sobre tokenização imobiliária, junto conosco, que vamos estar aqui com você. Essa é a gestão de Zélia Pereira, nossa amiga Zélia, nossa presidente Zélia Pereira, uma pessoa assim imbatível, uma garra incrível, por isso que o nome da imobiliária dela é Garra, que realmente ela é uma pessoa de garra e faz a diferença onde ela está. Então, Cresce vai ter o seu podcast, que é o Fala Cresce, a partir do ano que vem, vai ter a Quarta Nobre, toda quarta-feira, a última quarta-feira do mês, e vai ter também as palestras extras, como daqui a pouco eu convido você para algumas delas, começando pela de Gustavo, que é dia 4 de dezembro. Gustavo Leite, seu boa tarde para todos esses corretores que estão escutando a gente em todos os lugares, aqui no Rio, em todos os lugares onde o Cresce Pernambuco chega. Bem, é um grande privilégio estar aqui com vocês. Queria agradecer, professor Aquino, a Zélia, pelo carinho, e nós estamos aqui à disposição para poder ajudar nesse novo momento, porque nós cremos que com a vinda da tecnologia de tokenização, o mercado imobiliário ele vai se transformar completamente. Não só, esse na verdade não é um movimento brasileiro, é um movimento mundial. Então a gente acredita que de fato é algo que todo corretor precisa ter conhecimento, porque vai mudar tudo. Vai ter uma mudança geral do mercado imobiliário. Mas eu lhe pergunto, Gustavo, essa mudança não seria mais uma bolha, como tantas outras bolhas que a gente já teve, ou ela tem mais características de realmente de ser um projeto consolidado, de ser um sistema consolidado, de passar a fazer parte do mercado imobiliário, dividindo o mercado imobiliário em dois modelos. Um modelo do mercado imobiliário tradicional, que não vai acabar, Sim. Ele vai continuar existindo em paralelo, e o novo mercado, que é o mercado da tokenização. Você acha que isso, então, é duradouro e que a gente vai passar aí um bom tempo com a tokenização imobiliária? Então, acho que seria interessante para quem está, o espectador que está assistindo esse momento aqui. Primeiro, eu acho que seria interessante conceituar o que seria essa questão da tokenização. A tokenização nada mais é do que a representação digital de algo que é real. Nesse Sim. caso aqui, a fração de um imóvel. Então, o que é que a gente percebe, professor? E certamente essa é a dor de cada um de vocês. Você não vende tão facilmente um imóvel. Quando você leva em consideração que o mercado imobiliário é um mercado gigantesco, existe um volume financeiro, eu vou chamar de empossado, mas 4 trilhões. na verdade, é muito mais até do que isso. 4 trilhões é o que a Deloitte aponta que vai ser o mercado só de tokenização imobiliária. Então, na verdade, se a gente levar em consideração tudo que existe imobiliário no mundo, é um volume financeiro de muitos trilhões, de fato, de dólares. E o que a gente percebe, e essa certamente é a dor que cada um de vocês sente, não é fácil você vender um imóvel, sobretudo quando o imóvel tem um preço alto, né? Claro. Então, existem pelo menos três gargalos que fazem com que o mercado imobiliário seja um verdadeiro gigante adormecido. É desse jeito que eu conceituo
no livro que a gente está lançando. O mercado imobiliário é esse gigante adormecido de pedra que está lá esperando ser despertado. E o que é que faz com que esse gigante esteja adormecido? São pelo menos 3 gargalos. O primeiro gargalo é o gargalo do custo de aquisição. Então você, ouvinte, você que está assistindo essa live aqui, você sabe que existe uma barreira de entrada que não é todo mundo que tem. Claro. Então, quando você vai para imóveis de um valor menor, ainda tem um giro até mais fácil, mas também já atinge um público diferente. Mas quando você vai para imóveis com um valor maior, imagine, por exemplo, um condomínio logístico que custe 100 milhões de reais, por exemplo. Imagine que esse empreendimento está todo alugado, gerando uma receita de locação e que tenha uma rentabilidade média, aí, se for comparar com o mercado financeiro, que chegue perto de 1%. Uhum. E imagine que esse bem está localizado numa região que, historicamente, tem uma valorização imobiliária acima de 5% ao ano. Então, quando você leva em consideração uma rentabilidade anual próxima de 12%, mais uma rentabilidade de valorização imobiliária acima de 5%, do ponto de vista de investimento, um excelente investimento. Claro, não tenho dúvida disso. Mas, quando a economia, como o momento que a gente está vivendo agora, com a taxa de juros exorbitantemente alta, naturalmente, esse tipo de investimento ele passa a não ser tão atrativo, porque com liquidez, que é o que você tem quando investe, por exemplo, um CDB, no LCI, no investimento na área financeira, que tem liquidez, um imóvel, se você disser assim, eu quero vender esse condomínio de 100 milhões agora, você vende fácil? De jeito nenhum. Não vende. O mercado não tem nem como pensar nisso, né? Não tem, sendo que a tokenização vai tornar isso possível. Sim. Por quê? Porque esse imóvel de 100 milhões, você vai poder fracionar ele, e a tokenização nada mais é do que o fracionamento em blockchain de partes de um imóvel. E a gente determina qual o tamanho dessa parte. Então, a gente pode dividir, professor, por exemplo, em partes de R$1.000. Sim, tokens de 1.000. Cada token eu pegar 100 milhões e eu vou dividir em tokens 10 milhões, dá 10. de R$1.000. Dá 100. Exatamente. Então, R$1.000 dá 1 milhão. isso você democratiza acesso e aumenta a liquidez. Então, é mais ou menos assim. É como se vai chegar um cliente que vai comprar R$1.000 daquele imóvel, vai chegar outro que vai comprar R$100 mil, vai chegar um que vai comprar R$1 milhão de um imóvel que tem uma renda, uma receita recorrente de locação. Então, o que é que, na nossa humilde opinião e na verdade, grandes consultorias do mundo estão apontando? Que vai haver uma completa mudança na atividade do corretor. E é o que eu chamo do corretor do futuro, é o corretor 4.0. É um corretor que ele não vai vender um imóvel inteiro. Ele vai poder vender frações de uma laje comercial, frações de um hotel, frações de um condomínio logístico, frações digitais. Frações. Na verdade, são frações que têm um lastro. Exatamente. E aí é nesse ponto que você falou. Você acha que é uma bolha? O que a gente está falando, pessoal, é algo completamente diferente dos criptoativos, dos ativos digitais que existem aí no mercado de criptomoedas, que a gente conhece, notadamente o Bitcoin da vida e as meme coins, que são moedas que as pessoas fazem só para brincar, mas que acabam valorizando. E a valorização dessas moedas, professor, é completamente baseada numa narrativa. Com certeza. Numa expectativa de valorização de futuro. Que é diferente do que a gente tem a oportunidade de construir. Com a parte da tokenização no ativo financeiro, seria isso? Ou o tijolo? O que é que a gente vai tokenizar? Então, aí se cai num erro. Porque o que é que acontece? Em alguns lugares do mundo que tem um governo centralizado, a exemplo dos Emirados Árabes, Dubai, por exemplo, o governo chega e determina assim, é o seguinte, eu quero acabar com o cartório, vai ser diferente. O ateste da titularidade do imóvel vai ser digital. Então, quando você tem um governo que é um governo centralizado, em que
é diferente do nosso caso, do caso brasileiro, você consegue chegar e determinar. Vai ser desse jeito e acabou. E já era. Mas no caso do Brasil, a gente tem alguns gargalos que impedem esse modelo. Então, por exemplo, em Dubai, você consegue comprar hoje e ser, entre aspas, como se fosse o titular de uma fração de uma escritura de um imóvel. Por exemplo, de um quarto de hotel. É possível fazer isso. E é diferente da multipropriedade, no caso. É diferente. O que a gente está falando aqui, você pode, inclusive, tokenizar a multipropriedade. Essa é uma possibilidade. Nesse caso do ativo do LCI, do CRI, ele é diferente da multipropriedade. É diferente. A pessoa não fica dono daquele espaço. Não pode usar, não é dele, ele não vai dividir com outras pessoas. Então, é diferente. a multipropriedade ou timeshare, por exemplo, você tem uma fração do tempo de uso. Exato. O que a gente está falando aqui é da possibilidade, eu acho que pode ser que chegue nesse... A gente tem um caminho, evidentemente, aí pela frente, porque aqui no Brasil, pela lei, a transmissão, a mudança de titularidade de um imóvel, ela tem que se dar através da matrícula no cartório de imóveis. Do registro geral. Do registro geral. Então, sendo que vocês sabem, mais do que ninguém, da grande burocracia que envolve isso. Então, com certeza. Existem inúmeros gargalos, professor. O gargalo do custo de aquisição, que foi o que eu falei ainda há pouco, mas existe o gargalo do atrito burocrático. Então, é ITBI, é despesa com cartório, com taxas. Eu não estou aqui me levantando contra o cartório, nem desprezando a importância do cartório, muito pelo contrário. Eu entendo que o cartório tem um papel extremamente importante, que é para atestar a veracidade desse lastro. Exato. Mas a provocação que eu quero fazer, e no meu entendimento, é que os cartórios precisam se modernizar. Então não tem o menor sentido, por exemplo, em algumas regiões do país em que você tem um cartório e de repente a cidade cresce muito, a cidade precisa criar novos cartórios. E aí muitas vezes para fazer uma operação imobiliária é preciso ir em 2, 3 cartórios para tirar uma certidão de cada um dos cartórios para ver se o imóvel está ali. E agora vai ter, né, o CNH do imóvel, né, ou seja, vai ser nacional esse número. A ideia do governo é essa, feito CPF. Mesma coisa. Eu acho que tende a facilitar, né, o processo, pelo menos nesse aspecto, porque se tudo for digitalizado e tiver um número de identificação único nacional de cada imóvel, e essa é a ideia, eu acho que vai facilitar a vida do corretor. Mas a tokenização ela tem como dar um passo muito adiante. E o que eu acho que vai acontecer é que o corretor de imóveis ele vai se tornar uma espécie de trader imobiliário. Ele muda o conceito dele, né, de vendedor propriamente dito. De vendedor de consultor, de um empreendimento inteiro. E ele vai poder ter, por exemplo, nesses clientes que ele já vendeu algum tipo de imóvel, ele vai poder todo mês, já imaginou, você dizer, esse mês tu quer comprar quantos mil reais de imóvel? E aí o teu cliente vai poder ter, por exemplo, uma espécie de carteira de investimentos imobiliários, onde ele terá uma fração, por exemplo, de uma laje comercial, uma fração de um hotel, uma fração de um condomínio logístico. Ele passa a comprar essas frações, né? O que para ele é muito mais interessante do que ele não ter o dinheiro todo mês para comprar um apartamento. Então, ele pode não comprar um apartamento, mas pode comprar um percentual desse apartamento. Exatamente. Através da tokenização. Através da tokenização. E essa tokenização, como você falou no início, coberta pela blockchain, né? Nessa cadeia de segurança, que é uma cadeia de segurança. Exatamente. E você acha, Gustavo, que essa questão do corretor de imóveis, o corretor de imóveis teve uma resolução do COFES agora que foi suspensa, justamente focando nessa questão da tokenização, e o corretor ele está muito assim perdido, meio desorientado, sem saber de fato o que é tokenização, como se faz a tokenização, onde é que ele entra nisso. E aí eu lhe pergunto, o corretor 4.0, ele vai vender a tokenização ou ele vai ser um distribuidor desses ativos que você fala, através de empresas aí que tem, através do Banco Central? Como é que vai se dar esse processo? Então, eu acho que existe um desafio regulatório que vai ser enfrentado agora. Na minha opinião, foi louvável a decisão do COFES de ter emitido aquela regulação,
Porque, na verdade, deu start, né? deu start Na discussão. e provocou a discussão, porque, de fato, precisa passar por um processo de modernização. Claro. Acredito que vai se chegar no meio termo, num ponto de equilíbrio, onde os cartórios irão poder participar. E eu acredito, sinceramente, que dentro de algum tempo a gente vai poder ter na matrícula do imóvel essa questão da tokenização, que seria um grande avanço. Então, você poder fracionar e vai trazer aquela liquidez. Mas hoje existem caminhos que podem ser alternativos que podem ser adotados. Não briga com a ONR dos registradores? Que você não está brigando com os cartórios e, ao mesmo tempo, você está conseguindo promover isso. Então, na minha opinião, esse caminho é a gente conseguir fazer uma união entre o mercado imobiliário e o mercado financeiro. E é nesse ponto que eu tenho buscado ajudar, aí através de uma fintech que eu estou tendo a oportunidade de fazer parte. A fintech é a Bolsa OTC que você tinha conversado comigo nos bastidores antes, que ela está disposta aí a ser essa distribuidora junto ao Banco Central, ela é validada pelo sandbox, né, do Banco Central, não é isso, Gustavo? E aí o corretor trabalharia com a Bolsa OTC, no caso, vamos supondo, ele trabalharia com a Bolsa OTC, distribuindo essa tokenização através da LCI, do CRI, do CBDs, é por aí? Veja, eu acho que a gente tem aí um caminho a ser percorrido. A Bolsa OTC, de fato, nasceu dentro do Banco Central do Brasil, no chamado Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas do Banco Central. E depois fez parte do chamado Sandbox Regulatório do Banco Central, que é uma espécie de ambiente supervisionado, onde a tese da Bolsa OTC foi testada. E qual foi a tese da Bolsa OTC? A tese da Bolsa OTC é a tokenização dos ativos financeiros regulados. Sim. Em que consiste isso? A tokenização ela possibilita essa questão da democratização de acesso e ela ajuda muito a diminuir custos de transações, de operações, custos de liquidação, custos que a gente chama de custos de observância, que é a parte fiscalizatória de estruturação de uma operação. Você diminui o tempo em que as operações são realizadas. Então, isso a Bolsa OTC fez para o mercado financeiro. Correto. E foi pioneira na América Latina nesse sentido. O que a gente está fazendo agora é trazendo essa expertise do mundo financeiro para o mercado imobiliário. E aí, nesse sentido, o que é que eu vejo de oportunidade nesse primeiro momento para os corretores imobiliários? Eles podem originar, por exemplo, operações. O que é originar a operação? É trazer, por exemplo, um empreendimento para ser tokenizado. E aí, como é que a gente tem buscado fazer, por exemplo? Desenhar operações em que a gente tenha, num primeiro momento, uma instituição financeira devidamente autorizada pelo Banco Central, que vai emitir um ativo financeiro tokenizado que tem como lastro um imóvel. A grande dificuldade regulatória que existe hoje... O imóvel seria o lastro, no caso. O imóvel vai ser... O imóvel é o lastro. E aí os ativos... Existem ativos do ambiente regulatório do Banco Central, notadamente, por exemplo, a LCI, que é a letra de crédito imobiliário, por exemplo, CCB, que é uma cédula de crédito bancário. Enfim, existem os chamados ativos regulados que são do escopo de fiscalização do Banco Central. É nesse aspecto que a Bolsa OTC se especializou e opera. E existem os chamados ativos que são considerados valores mobiliários. Sim. Que são do ambiente de fiscalização da chamada CVM. CVM da Bolsa. E aí, nesse ambiente da CVM, você tem, por exemplo, a CRI, por exemplo, que está relacionada com o ambiente imobiliário, mas no escopo de fiscalização da CVM. Certo. A grande dificuldade que existe hoje, e aí é uma dificuldade regulatória, em que também a Bolsa OTC, só para vocês terem uma ideia, o presidente da Bolsa OTC foi vice-presidente da Bolsa de Valores do Brasil, hoje chamada B3. Então, ele tem uma experiência muito grande nessa parte de tratativas com os reguladores. A CVM, com o Banco Central. Então, ele entende que o momento que o mercado imobiliário está vivendo agora é muito semelhante ao que ele vivenciou lá atrás, porque ele ajudou a construir essa bolsa que está toda concentrada em São Paulo. Antigamente, cada estado praticamente tinha sua bolsa de valores. Então, ele fez todo esse processo de inserção da tecnologia na Bolsa de Valores
e o que fez com que a Bolsa de Valores se tornasse o que é hoje, né? Uma grande potência, onde você tem liquidez. Se você tem, por exemplo, uma ação de uma empresa tipo Petrobras da vida, e você diz assim, eu quero vender isso agora, você vende na hora. Vende, não. Eu acredito que isso vai acontecer com o mercado imobiliário. Mercado imobiliário. Quer vender, vai vender na hora. Vai ter uma bolsa de mercado imobiliário pelo que a gente caminha. Né? A tokenização, ela vai possibilitar isso. Ela possibilita isso. Vai possibilitar. E você, para isso, para ajudar até o mercado e para ajudar até os corretores de imóveis, você está lançando seu livro. Ele já está na finalização, não é isso? Ele está no processo de revisão. Eu tive a grata notícia essa semana de que uma grande editora nacional e que com presença inclusive internacional aprovou a publicação do livro. Né? Então, eu acho que dentro de... A previsão que eles deram é em torno de 60 dias, a partir do momento que eu entregar o arquivo. E aí vai voltar para o Cresce, né? Vai fazer a palestra agora sem ele. Sim. Mas quando sair, volta para o Cresce com ele para fazer o lançamento também no Cresce. Será uma grande honra. Olha aí, a gente faz o lançamento desse livro do Gustavo aqui no Cresce. Mas é muito interessante, como vocês podem ver, como é vasto, como é amplo, como realmente é, assim, muito instrutivo essa questão da tokenização imobiliária, como abre mercados, como abre perspectivas. E o corretor de imóveis 4.0 que ele se referiu vai ter a vantagem de participar disso de forma legal, porque hoje, do ponto de vista legal, ele seria impedido de trabalhar com essa questão, não é isso, Gustavo? Exatamente, porque o que é que acontece? Quando você... pela lei, quando você vende um imóvel inteiro, aquilo é a atividade privativa do corretor de imóveis. Correto. Mas quando você pega e fraciona esse bem em pedacinhos, aí, pela legislação, isso caracteriza um outro tipo de ativo. São os agentes, né? Os agentes regulatórios mudam. Então, o que eu acredito que precisa acontecer, e é nesse sentido que a experiência das pessoas que fazem parte da Bolsa OTC pode colaborar tremendamente com o COFES, é exatamente a proximidade com os reguladores para discutir a criação de uma nova figura de mercado. Sim. Que eu ouso chamar de assessor de investimentos imobiliários. Olha aí, mais uma especialização para o corretor de imóveis. Já pensou? De repente você é corretor de imóveis, prepara-se, capacita-se e torna-se assessor de investimentos imobiliários. Imagina que salto você não dá na sua carreira quando você ter os seus clientes, onde você vai estar vendendo não o imóvel, como foi dito aqui, mas você vai estar vendendo frações desse imóvel através da tokenização imobiliária. É por aí, Gustavo? É exatamente isso. E em termos de segurança, Gustavo, por exemplo, hoje a gente sabe que o dinheiro da gente está no banco, e que o dinheiro do banco está em outro banco, e que o dinheiro do banco está em outro lugar. A gente, na verdade, não sabe onde está o dinheiro da gente no banco. E com a questão da tokenização imobiliária, que eu vou estar no blockchain, e esse blockchain vai estar aí em 60, 70, 80 mil computadores, qual é a segurança? É maior ou é menor do que aqui a gente tem hoje em termos de inviolabilidade do capital? A tecnologia de blockchain, professor, é algo que é extremamente interessante do ponto de vista de segurança, porque blockchain imagina uma corrente onde aquilo está tudo interligado. Então, se chega uma informação nova, essa informação eu não consigo, por exemplo, pegar um registro e editar esse registro e dizer assim, esse imóvel era de Tomás e apaga o nome de Tomás e bota Maria. Isso não é possível em blockchain. Por quê? Porque blockchain só aceita um registro em cima do outro registro. Então, ele conserva toda a cadeia. Imagine, por exemplo, no caso do segmento imobiliário, que você vai no cartório e tira uma certidão vintenária. Sim. No caso do blockchain, se esse imóvel tiver registrado em blockchain e tiver 100 anos, você vai ter toda a cadeia. Dos 100. Era de Tomás, passou para Maria, depois passou para Francisco, depois passou para José. Realmente. Então, é algo que você não tem como editar. Então, é um registro que é... E nem hackear, no caso. Não tem. É um registro que é imutável, que é infraudável. Então, do ponto de vista de segurança, eu creio que vai haver um ganho substancial. E eu fico imaginando quando os cartórios começarem a operar usando desse tipo de tecnologia. Vai ser um avanço. Pessoal, imagine, por exemplo, o seguinte, professor,
uma coisa que a tecnologia de tokenização vai possibilitar. Hoje, por exemplo, todos vocês sabem essa dor. Imagina que você vai vender um apartamento, por exemplo. Sim. Certo? E aí, normalmente, você faz uma promessa de compra e venda. Correto. Na promessa de compra e venda fica estipulado lá que vai ser dado um sinal de entrada e o restante da escritura, por exemplo. Mas chega um momento em que existe uma zona cinzenta de insegurança jurídica. Por quê? Porque quem está vendendo vai pensar assim, poxa, como é que eu vou assinar a escritura? Imagina que esse imóvel custe 5 milhões. Como é que eu vou assinar a escritura se eu só recebi um sinal de 100 mil? Como é que eu vou assinar a escritura de um bem de 5 milhões se ainda falta receber 4 milhões e 900? Correto. E quem está comprando pensa, né? Como é que eu vou passar 5 milhões sem ter a escritura na minha mão? É um impasse para os dois lados. Para os dois lados. Então, normalmente, o que é muito comum se fazer é marcar dentro do cartório um encontro. Sim, olha aí, vê aí, ficou bom para você? Ficou. Pronto, assina, transfere. É por aí, é como acontece. Hoje com o Pix é até mais fácil, mas antes, quando você precisava aguardar a compensação, era muito mais complicado. Verdade. O Pix veio para facilitar e facilitou tremendamente isso. Mas imagine o que é que vai acontecer com a tokenização. Você vai fazer um contrato que a gente chama de contrato inteligente. O smart contract. O contrato inteligente é um contrato que enxerga o dinheiro. Então imagine uma promessa de compra e venda que enxerga o dinheiro quando entrar na sua conta. Automaticamente. E aí vai estar lá estipulado, quando José pagar para Maria 5 milhões no dia 1º, transfira automaticamente a titularidade do imóvel de Maria para José, por exemplo. Não, é fantástico isso. Então isso vai simplificar demais a vida de todo mundo. Por isso que o nome do seu livro é Revolução da Tokenização. É, Revolução da Tokenização. Que realmente é uma revolução. Você vê, o próprio contrato inteligente ele vai estar ditando as regras daquilo ali, os padrões, né, através de padrões, onde você vai transferir automaticamente de José para Maria na hora que o dinheiro cai. Isso é um avanço grande e o corretor vai ter que se especializar. Não tem como fugir dessa especialização. Gustavo, são 27 minutos, a gente vai parar nos 30, né? Sim. Eu deixo agora para você, porque isso foi só um spoiler mesmo, senão a gente não faz a palestra no dia 4 de dezembro. É só para convidar vocês para a palestra do dia 4 de dezembro, aqui na sede do CRES, às 14 horas. Gustavo agora vai se despedir de vocês, vai convidar vocês também para cá e no final eu encerro. Gustavo. Bem, então não perca esse momento que nós teremos aqui, onde vamos ter a oportunidade de estar aprofundando esse assunto, que é o assunto que eu creio que é o futuro do mercado imobiliário. Então você não pode ficar de fora disso. É como o professor Tomás falou aqui, o corretor de imóveis que não se especializar e não se qualificar para esse novo mundo vai estar completamente fora. Não vai ter mercado para ele. Não vai ter mercado. Né? Então, eu acho que é algo de extrema importância e você, como corretor imobiliário, você não pode ficar de fora. E só uma provocação para vocês entenderem do potencial que existe nisso. O mercado financeiro, ele roda basicamente em cima dos chamados assessores de investimento ou agentes autônomos de investimento. Agentes autônomos. Os números mais recentes apontam que há cerca de menos de 30 mil profissionais de agentes autônomos. Quando a gente leva em consideração que no sistema COFES nós temos cerca de 650 mil corretores de imóveis ativos, desses cerca de 60% tem curso superior. Se 10% desses corretores se tornarem assessores de investimento imobiliário, eu vou. Eu também vou. Nós estamos falando aí de uma força de vendas que é mais do que o dobro da força de venda de todo o mercado financeiro. Vai para 100 mil. Quando a gente tem 30, no caso, aí teria 30, a gente vai para quanto? Quase 3 vezes. Exatamente. A quantidade. Isso é muito importante, Gustavo. Pessoal, vocês estiveram com a gente aqui no podcast Corretor Top 10, aqui na sede do Cresce. Lembrando, para o ano a gente vai ter o Fala Cresce. A Quarta Nobre vai continuar, porque já existe, e vai estar aqui Gustavo, na Quarta Nobre, fazendo com a gente essa palestra dia 4 de dezembro, às 14 horas, aqui na sede do Cresce,
tokenização imobiliária. O futuro do mercado imobiliário e, por consequência, o futuro do corretor de imóveis que for inteligente e queira se especializar. Aquele que não for, vai ficar só olhando o futuro do mercado imobiliário chegar, porque já está aí, já é tokenização e já estão tokenizando. Então, não deixem tokenizar a sua vida. Tokenize você a vida do mercado imobiliário. Estamos com você. Até lá.